O Sistema Solar não se trata mais dos 8 planetas principais. Desculpe, Plutão. Um novo planeta entrou na briga e está se aproximando da Terra. A princípio, ele parece pequeno, mas ele começa a se aproximar cada vez mais. Percebe-se que ele é maior que a Terra? É como Júpiter, um gigante gasoso imenso. À medida que esse planeta misterioso se aproxima, sua magnetosfera interage com a da Terra. Isso criará muitas tempestades, bem como algumas belas auroras no céu. Mas a beleza não duraria muito tempo. Antes que você perceba, as ondas se elevariam no alto do oceano, puxadas pela força gravitacional do novo planeta. Terremotos se espalhariam por toda a Terra. Você ficaria sem ar, pois a atmosfera seria retirada. E tem mais. Devido a essa nova atração gravitacional, a Terra está se partindo em pedaços. Todos os seres vivos em nosso planeta estão envoltos em frio e escuridão. A vida na Terra acabou. Mas espere um pouco. Como chegamos aqui? Um novo planeta poderia se formar em nosso sistema solar? Ou ele poderia vagar e afetar a órbita da Terra? Talvez já exista um planeta não descoberto por aí. Este é o esse. Imagine descobrirmos um novo planeta em nosso sistema solar. Antes de ir a outro planeta, vamos descobrir antes. De onde vêm os atuais? A resposta está nas estrelas. Quando uma estrela nova surge, há gás e poeira. Isso gira em um disco em forma de rosca. Os planetas iniciam como grãos de poeira, menores que um fio de cabelo. Difícil acreditar, eu sei, mas é verdade. Devido às forças e à gravidade, partículas colidem no disco giratório. Essas colisões podem fazer com que a poeira se aglomere, primeiro em pedaços do tamanho de seixos e depois em rochas maiores. Esses são os planetesimais. Agora, se esperarmos mais alguns bilhões de anos, é assim que os planetas do nosso sistema solar se formaram. Então, um novo planeta pode surgir de gás e poeira no sistema solar? Bom, não mais, porque após cerca de 3 a 10 milhões de anos, o vento solar do Sol empurrou a poeira e gás, formando novos planetas. Com o gás e a poeira dispersos no espaço, não há chance de formar novos planetas em nosso sistema solar. Se descobrirmos um novo planeta, ele seria um que já está lá fora. Só precisamos encontrá-lo. Bem, felizmente para nós, há especulações de que um novo planeta já pode existir em nosso sistema solar. Trata-se do planeta 9. Segundo os cientistas, ele pode orbitar nosso Sol nas regiões externas de nosso sistema solar. Então, por que não sabíamos que esse planeta existia? Será que não vimos por ser pequeno? Não, estima-se que o planeta 9 tenha o tamanho de Netuno, com uma massa talvez 10 vezes maior que a da Terra. Não o vimos muito tempo devido à órbita alongada. Isso o colocou a uma distância em nosso sistema solar que é ainda maior do que Plutão. Ele realmente não afeta a Terra. Sua trajetória orbital é de 400 a 800 vezes a distância entre a Terra e o Sol. E o tempo que o planeta 9 leva para dar uma volta completa ao redor do Sol? De 10 mil a 20 mil anos terrestres. Considerando essa órbita maciça, como os cientistas descobriram que ele existe? Bem, eles estudaram o cinturão de Kuiper. Situado além de Netuno, esse disco circunstelar contém asteroides, cometas e outros objetos gelados. Porém, os cientistas perceberam algo estranho. Alguns dos planetas anões e objetos gelados tinham órbitas que se agrupavam de forma incomum. Isso poderia ser explicado se houvesse um planeta misterioso exercendo sua força gravitacional, fazendo com que esses objetos se agrupassem. Poderia ser o planeta 9? Bom, não temos certeza absoluta de que ele existe. Teoricamente existe, mas ainda não o vimos diretamente. Isso pode mudar com a construção do poderoso Observatório Vera C. Rubin, no Chile.
ele buscar no céu se o planeta 9 existe? O sistema Rubin promete encontrá-lo. Mas se um planeta não puder se formar e não sabemos o certo sobre o planeta 9, quais as opções para achar um novo planeta no sistema solar? Bom, pode haver um planeta órfão. Um planeta órfão? Bem, não é um planeta que usa um chapéu de hackers, um tapa-olho e uma jaqueta de couro? Bom, os planetas órfãos são semelhantes aos comuns, mas não têm uma estrela. Eles se unem numa estrela jovem, mas depois podem ser expulsos de seu sistema solar. A ejeção pode ocorrer quando objetos de tamanhos distintos passam ao redor da estrela. O planeta mais pesado pode ficar em órbita, lançando um planeta com massa menor para fora. Essa é uma das formas de um planeta órfão. Outra forma é quando a formação de uma estrela dá errado. Talvez a estrela não entre em combustão e se torne uma gigante gasosa solitária. Quantos planetas órfãos poderiam existir na Via Láctea? A estimativa ronda bilhões, mas não há certeza. É difícil detectar planetas órfãos devido ao fato de que emitem pouca luz e em comprimentos de onda semelhantes às emissões de fundo. Portanto, e se um planeta órfão entrasse de repente no nosso sistema solar? Bem, isso dependeria de alguns fatores diferentes: a velocidade do planeta, seu tamanho e sua trajetória. Já vimos o que aconteceria se um planeta do tamanho de Júpiter viesse em direção à Terra. Isso foi muito feio, mas e se, em vez de esse planeta se chocar contra nós, ele apenas se aproximasse da Terra? Bem, depende do significado de perto. Se Júpiter, um gigante gasoso, estivesse a 3 milhões de quilômetros da Terra, bem, coisas terríveis aconteceriam. Como Júpiter tem 300 vezes a massa da Terra, ele exerce uma força gravitacional incrível. À medida que o planeta se aproximasse, sentiríamos os efeitos de sua magnetosfera. Ela seria cheia de partículas carregadas, elétrons, prótons e muita radiação. Então ele viria até nós aqui na Terra, destruindo a vida no planeta. À medida que ele se aproximasse, ondas gigantescas de maré se elevariam, causando inundações catastróficas. Portanto, se a radiação ainda não tivesse nos matado, nós nos afogaríamos. E então, a Terra se abriria. Os vulcões entrariam em erupção. Lava por toda parte. Coisas apocalípticas. Nota para mim mesmo, não receber Júpiteres órfãos perto daqui. Nem mesmo para dar uma olhada. Mas esqueça esses gigantes gasosos. Que tal algo menor? Digamos, um novo planeta Terra entrou em nosso sistema solar. Ou um planeta anão do tamanho de Plutão. Vamos explorar essas opções. Bem, se qualquer um desses planetas estivesse em rota de colisão com a Terra, as coisas ficariam bem difíceis. Um asteroide de 90 quilômetros se chocando acabaria com toda a vida na Terra. E mesmo Plutão, um planeta anão, tem 2.200 quilômetros de largura, o que poderia colidir com a Terra. Devastadora. Agora, se eles não colidissem conosco e colidissem com Marte ou Vênus, bem, provavelmente receberíamos uma chuva de detritos da colisão. Se os detritos forem pequenos, com menos de 1 quilômetro de largura, a humanidade sobreviveria com apenas alguns danos locais. Mas um asteroide maior poderia ter efeitos devastadores. Lembra do asteroide que eliminou os dinossauros há 66 milhões de anos? Ele tinha apenas de 10 a 20 quilômetros de largura. E mesmo assim, foi um adeus ao T-Rex e adeus à maior parte da vida na Terra. Mas quais as chances de um planeta nos atingir? Bom, uma estimativa coloca essa probabilidade em menos de 1 em 2 trilhões nos próximos 1000 anos, portanto, fique tranquilo, as chances são muito pequenas. Mas há muito espaço vazio em nosso sistema solar. Então, e se outro planeta do tamanho de Mercúrio ou da Terra passasse perto de nós? Bem, a passagem de outro planeta poderia produzir um efeito semelhante ao da Lua. Ele poderia afetar marés drasticamente. Mas tudo depende do tamanho, da massa e da distância do planeta em relação a nós. Se um planeta rebelde do tamanho de Mercúrio passasse por nós, que é cerca de 1,5 vezes maior que a Lua, seu efeito sobre nossas marés seria mais forte do que o que vemos hoje. Mas e se ele chegasse mais perto?
se ele estivesse meio distante da Lua. Ele causaria marés altas 8 vezes mais altas do que as atuais. As enchentes inundariam nossas cidades costeiras. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo, pois Mercúrio também poderia causar terremotos e vulcões na Terra. Agora, e se fosse outra Terra passando por aqui? Bem, dependendo de onde você estivesse, você poderia vê-la acima de você. Nesse caso, você estaria em uma situação incomum. No meio de duas massas igualmente grandes, cada planeta exerceria uma atração igual sobre você. Você estaria em gravidade zero. Se você estivesse na superfície da Terra, começaria a flutuar. Que divertido! A má notícia é que nossa atmosfera flutuaria. Tudo se soltaria: oceano, crosta, pedaços de manto que fazem com que os detritos flutuem entre os planetas e os detritos também orbitariam planetas. Ambas as terras perderiam energia e ficariam mais lentas. Eventualmente elas colidiriam. Certo? E agora, que tal outra possibilidade muito mais divertida? Seria possível outra Terra coorbitar conosco? Isso poderia ser legal. Talvez tivéssemos outro lugar para chamar de lar. Talvez as duas terras compartilhassem a mesma órbita circular. Mas há outra possibilidade intrigante: terras conjuntas com órbitas em ferradura. Cada planeta orbita o Sol em sua trilha de ferradura, com os semicírculos face a face. Apesar de improváveis, vemos órbitas em ferradura na vida real. As luas de Saturno, Jano e Epimeteu seguem órbitas em ferradura a cerca de 150 mil quilômetros do planeta. Portanto, em teoria, se tivéssemos duas terras, elas poderiam orbitar nesse padrão de ferradura. Agora, quanto tempo levaria para viajar ao longo de nossa ferradura e chegar perto de nossa gêmea? Uma estimativa aponta para cerca de 33 anos. E com nenhuma das duas terras completando uma volta completa ao redor do Sol, bem, um de nós estaria em um verão perpétuo e o outro em um inverno perpétuo. Eu sei em qual deles quero viver. Será que um novo planeta órfão passará por aqui agora? Provavelmente próxima de zero, mas devo dizer que reservar férias em outra terra parece muito legal. Descobrimos um novo planeta em nosso sistema solar que não colidirá com nenhum dos nossos. Estaremos seguros? E se ele estivesse dirigindo para uma colisão direta com o Sol? Bem, então há 3 possibilidades, dependendo do local da colisão e do impulso com que a colisão acontece. A colisão poderia ocorrer na camada mais externa do Sol. Se um planeta do tamanho de Júpiter colidisse com o Sol, ele liberaria uma quantidade incrível de energia cinética. Isso pode tornar o Sol mais brilhante por décadas. Outra possibilidade é uma colisão bem no centro do Sol. Se isso acontecesse, haveria menos energia na camada externa e efeitos menores sobre o brilho do Sol. E se por algum motivo Júpiter diminuísse sua velocidade ao se aproximar do Sol? Bom, então haveria menos energia cinética para transferir. O planeta seria destruído, seu núcleo poderia formar um disco em torno da bola de fogo gigante, bloqueando a luz do Sol. A quantidade de luz solar que chega à Terra poderia ser reduzida em até 20%. Além disso, a quantidade de radiação do Sol que atinge a Terra seria alterada. Não está claro se ela aumentaria ou diminuiria. Tudo depende do tipo de disco que se forma. Outro cenário assustador que poderia acontecer: e se um novo corpo celeste tirasse a Terra de sua órbita? Se isso acontecesse, há uma série de coisas que poderiam mudar. Com a Terra em nova órbita, nossas estações seriam distintas. Poderíamos viver uma era glacial, ou nossos verões se tornariam escaldantes. A segunda é uma mudança em nosso plano orbital. O espaço plano em forma de disco em que todos os planetas orbitam. Se sairmos desse plano, ficaremos desalinhados com outros planetas. Com o tempo, podemos nos desincronizar cada vez mais. Quem sabe isso pode nos levar a sair do sistema solar. Fora de nossa atual órbita, a Terra demora mais para circundar o Sol. Poderíamos ter um mês a mais no calendário, ou talvez apenas demos mais alguns dias a fevereiro. Mas um grande empurrão pode realmente nos ejetar do sistema solar. Se isso acontecesse, bem, obviamente perderíamos nosso Sol e congelaríamos e morreríamos.
Se fosse empurrado da órbita e colidisse com o Sol, ficaria muito quente e nós fritaríamos. Não sei quanto a você, mas depois de analisar todas essas possibilidades, estou me sentindo muito feliz por não termos descoberto novos planetas vagando em nosso sistema solar. Sim, existe o planeta 9, mas no momento ele é apenas uma possibilidade misteriosa. Estamos colocando um sinal para que planetas fiquem longe. Colisões são terríveis, quase acidentes são fatais e nos deslocar provocaria uma era glacial. Mesmo que um novo planeta se auto-aniquile no Sol, isso pode ser um problema. A única possibilidade que me agrada? Nós e outra Terra em órbitas de ferradura dentro da zona de Goldilocks. Verão sem fim. Ouvi dizer que é improvável, mas se tivermos que encontrar um planeta órfão, estou esperando por isso. E se, ao invés de acharmos um novo planeta, ousássemos sair do sistema solar em busca de um? Há alguns que poderiam ser, de fato, uma versão melhor da nossa Terra. Mas isso parece ser uma história para outro. Isso é